Então agora temos, você sabe, essa noção, nos textos gnósticos cristãos gnósticos, de que o Deus do mundo era um Deus maligno e que é Satanás quem está no comando dessa realidade física. Mas falamos também sobre como existem essas ideias que estavam presentes nesses livros e que não foram incluídas no Antigo e no Novo Testamento porque continham ideias diferentes, às vezes contraditórias, do significado aparente do Antigo ou do Novo Testamento. E um desses temas que é o tópico da nossa discussão hoje é essa noção da existência de um Deus maligno ou um Criador maligno e o fato de que foi a ideia de que foi Satanás quem criou o reino físico ou o mundo físico. E então essa explicação gnóstica que obtemos desses evangelhos, infelizmente, as pessoas falíveis que compilaram o Antigo e o Novo Testamento deixaram de fora. Sim. E então o ímã, ele continua, e vai um passo além, e diz, nesta bela resposta aos ateus, porque eles têm a resposta perfeita para aquelas pessoas que se perguntam, tipo, ok, se realmente existe um Deus, então por que o mundo está no estado em que está? É porque o Deus que criou este reino físico em que estamos é imperfeito. Hoje nós vamos falar sobre uma inversão espiritual tão profunda que para muitos pode parecer impossível, mas ela já está em curso. Trata-se da ideia defendida por Abdullah Hashem, de que Satanás seria o verdadeiro criador do mundo físico, enquanto o Deus da Bíblia teria sido injustamente considerado o autor dessa criação. Hashem afirma que quando Deus deseja criar, ele ordena que os anjos façam o trabalho, e que antes da queda de Satanás, Deus teria ordenado que ele criasse o mundo e todos os seres vivos. Segundo ele, o atributo da criação foi transferido para Deus de maneira enganosa, como se Deus tivesse criado tudo sozinho. A narrativa de Hashem tenta convencer as pessoas de que a criação deste mundo foi obra direta de Satanás e que o Deus adorado por cristãos e judeus é, na verdade, o diabo, enquanto Satanás seria o verdadeiro Deus que foi injustiçado e mal interpretado. Essa ideia não surge isolada. Hashem usa textos bíblicos, apócrifos e até escritos ocultistas para validar seu argumento. Ele se apoia, por exemplo, na passagem que chama Satanás de o Deus deste mundo e interpreta isso de forma literal, como se o texto estivesse se referindo à criação do universo físico. E a partir daí, ele constrói um sistema completo, onde o mundo é imperfeito não por causa do pecado da humanidade, mas porque, segundo ele, sua essência refletiria o caráter de Satanás, o suposto criador original. O perigo dessa narrativa está na sua lógica. Ela inverte completamente a verdade espiritual. Ela faz o verdadeiro Deus parecer o inimigo, faz o Criador parecer injusto, cruel e opressor, e ao mesmo tempo transforma o diabo em vítima, libertador, guia espiritual. É uma inversão planejada, calculada e sedutora, porque oferece uma solução simples para a realidade do sofrimento humano. Não é o pecado, não é a queda, não é a responsabilidade moral. É apenas culpa do Criador errado. E se o Criador do mundo é o diabo, então o verdadeiro Deus seria outra figura completamente diferente daquela apresentada nas Escrituras. Essa é a chave do engano. Hashem também afirma que Jesus teria entrado em conflito com o Deus do Antigo Testamento, porque esse Deus supostamente seria Satanás. Mas essa leitura ignora o próprio testemunho de Cristo, que diz repetidamente que ele e o Pai são um. Jesus não se opõe ao Pai. Ele revela o Pai de forma plena. A contradição que Hashem afirma existir não está nos textos, mas na interpretação forçada que ele cria para sustentar sua teoria. O resultado dessa crença é devastador. Ela leva as pessoas a blasfemar contra Deus sem perceber. Faz com que elas desprezem o Criador verdadeiro, acreditando estar denunciando o maligno. E exalta Satanás como figura de luz, conhecimento e libertação. Isso é exatamente o que as Escrituras sempre avisaram que aconteceria, quando o mal se disfarçasse de bem e o bem fosse chamado de mal. Uma inversão moral tão profunda que alteraria a percepção humana da própria realidade espiritual.
E é aqui que Apocalipse 13:4 se torna claro. O texto diz que a humanidade adorará o dragão. E muitos perguntam, como alguém adoraria o diabo conscientemente? A resposta é, não conscientemente. A humanidade adorará o diabo acreditando estar adorando o verdadeiro Deus. E rejeitará o verdadeiro Deus, acreditando estar se libertando do mal. A inversão será completa. O mundo olhará para o diabo e verá Deus. Olhará para Deus e verá o diabo. E quando esse estado espiritual se consolidar, o caminho estará aberto para o anticristo e o falso profeta, que reforçarão essa inversão global. Eles não precisarão convencer o mundo a amar o mal. Apenas precisarão convencer o mundo de que o mal é bem e o bem é mal. E a partir desse momento, toda forma de discernimento será destruída. A apostasia promovida por Abdullah Hashem não é apenas uma doutrina estranha. É um ensaio geral para a grande apostasia final. Uma preparação psicológica e espiritual para que o mundo aceite o anticristo como Messias e rejeite o verdadeiro Deus como inimigo. E aqueles que não estiverem firmes, na verdade, serão levados por essa onda. Por isso, agora mais do que nunca, é necessário vigiar, examinar, discernir e permanecer firme na revelação que Deus sempre preservou. Deus é o Criador, Satanás é criatura. O bem é bem e o mal é mal. E nenhuma narrativa, por mais elegante, histórica ou convincente que pareça, pode mudar essa verdade.